Olá, amigos do Grupo Pra e da Ouro TV. É com grande prazer que eu estou aqui, Natália Silveira, falando com vocês do nosso cafezinho jurídico. Hoje a nossa bancada está um pouco diferente. Temos aqui o Dr. Charles Silveira e o Dr. Felipe Rodrigues. E vamos hoje receber um convidado muito especial. Daqui a pouco eu vou falar para vocês, vou deixar com um gostinho de curiosidade, mas deixar o Dr. Charles Silveira dar uma palavra para vocês e o Dr. Felipe. Olá, amigos do Grupo Pra e da Ouro TV e todos os espectadores em casa. Estou assim muito honrado, muito feliz de estar aqui participando. Quero agradecer primeiramente a Deus, né? Sem ele não seria possível. E ao Grupo Pra, né, que me deu essa oportunidade na figura do Júnior Pra, que é um grande amigo. E muito honrado, muito feliz realmente de estar participando aqui com um convidado já muito especial e com um grande amigo também da área jurídica aqui também que faz parte da mesa. Então, muito honrado e muito feliz. Dr. Felipe. Olá, pessoal, boa tarde. Um prazer e um privilégio estar aqui apresentando, compondo essa bancada e apresentando junto com você, Natália. E também agradecer ao Júnior Pra pelo convite. Também estou muito feliz em conhecer e estar na presença aqui do doutor Xavier, né? Charles, desculpa. E também com o nosso convidado especial, eu acredito que vai ser enriquecedor a entrevista e o nosso podcast de hoje. Mais uma vez, muito obrigado a todos. É isso, gente. Agora vamos para o momento esperado, nosso convidado ilustre. Temos aqui o deputado estadual Márcio Gualberto, que não é só apenas um deputado estadual, ele também preside a Comissão de Segurança Pública na Alerj. Então, assim, é uma presença robusta aqui no nosso programa. Eu espero que seja um podcast maravilhoso, um episódio que vocês vão compartilhar com os amigos, curtir, comentar. Vamos ter a participação do público com algumas perguntas que nós colocamos no Instagram e espero que vocês gostem. Deputado, que honra recebê-lo. Fale um pouco. A honra é toda minha, Natália. É uma robustez de 57 quilos. Sou 1,68 m. Mas muito obrigado pelo convite. Agradeço a você, doutora Natália, ao doutor Charles, ao doutor Felipe, que aqui está ao meu lado, ao Júnior Pra, pelo convite. A responsabilidade é toda de vocês. Vocês são os grandes culpados por isso. Mas espero que os telespectadores, as pessoas que nos assistirem, possam gostar dessa entrevista. Estou à disposição. Não existe nenhuma pergunta tabu. Aqui eu procurarei ser bem sincero, como é o meu estilo. E muito honrado e satisfeito por fazer parte dessa mesa tão qualificada. Muito obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, deputado. E, assim, agora vamos falar um pouquinho sobre o deputado, inclusive na área de segurança pública, que é o seu maior foco, né? O deputado, gente, para quem não sabe, foi reeleito com mais de 51 mil votos. Não foram poucos votos, gente. É muito voto. Há uma população muito grande que depositou a confiança no deputado. Acredito eu que principalmente pela pauta de segurança pública. E é o que nós vamos mais abordar aqui, né, nesse episódio, né? Na nossa legislação na ordem social, com a segurança pública. A primeira pergunta que nós temos aqui para o deputado é como que o senhor enxerga a eficácia, né, da legislação penal e processual penal no combate ao crime aqui no Rio de Janeiro, principalmente? Eu acredito que a legislação penal precisaria e prisional, ambas precisariam passar por uma ampla reformulação. A minha dúvida é se nesse momento, nesse contexto, se seria a época mais adequada para isso. Eu acredito que não. Mas algumas mudanças muito específicas, há espaço para isso. Então, acredito que há espaço não para uma mudança ampla, mas para mudanças bem pontuais nesse momento, porque, por exemplo, as penas existentes para alguns tipos de crime, na minha concepção, elas não fazem justiça. Elas não vão ao encontro da sociedade e principalmente das vítimas desses criminosos. Então, elas precisam ser mais rigorosas. Nós precisamos sair dessa situação de impunidade que nós temos. A ousadia de muitos criminosos se beneficiam da impunidade. Então, é mais do que a hora de nós acabarmos com isso nesse país. As pessoas estão amedrontadas, as pessoas estão sendo assassinadas, violentadas, estão com medo, aterrorizadas, e caberá ao Congresso Nacional, por fim,
a essas injustiças, a essas impunidades e a esses medos e terrores que as pessoas nesse momento experimentam. Entendi, deputado. Nós estamos vendo o índice, né, altíssimo da criminalidade aqui no Rio de Janeiro. Sim. E o senhor tem essa responsabilidade, né, de levar algumas palavras lá na LERJ, alguns projetos de lei. Qual seria, atualmente, né, uma lei que o senhor está propondo para poder diminuir esse aspecto tão pesado no nosso estado? Então, de certa forma, algumas coisas nós podemos fazer no âmbito estadual. Então, uma política importante, pode parecer que não seja uma política, mas é uma política, é a valorização da qualidade de vida dos nossos policiais. Sem isso, nada, nenhuma política, nenhuma outra política vai funcionar. Então é preciso que nos voltemos para a qualidade de vida desses homens e mulheres que doam, que se sacrificam por cada um de nós. Então nós precisamos ter esse tipo de valorização, nós precisamos ter um cuidado com a saúde mental dos policiais. Nós temos policiais com depressão, nós temos policiais com transtorno de ansiedade, nós temos policiais com síndrome do pânico. Por quê? Por causa de uma profissão extremamente estressante. Os policiais, quando eles terminam a sua atividade, quando eles terminam o plantão, eles continuam sendo vítimas também de criminosos, eles continuam sendo ameaçados, caçados. Nenhum outro profissional, não quero desvalorizar nenhuma outra profissão, por exemplo, a advocacia é belíssima, ser professor é uma maravilha, é muito belo, mas nenhum desses profissionais que eu acabei de citar e vários outros são mortos por serem o que são. O policial hoje, se descobrirem que ele é policial, ele vai ser morto. Nós sabemos disso. Sim. Nós temos vários casos. Nós temos hoje policiais que foram descobertos e estão morando dentro do batalhão. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Uma política importante, portanto, é a valorização desses homens e dessas mulheres. Eu estou nesse exato momento batalhando para que o governo do estado possa implementar aqui no estado do Rio de Janeiro a política de tolerância zero. Naquilo que compete ao estado, que o estado então haja com a máxima legalidade, mas com o máximo rigor possível. Porque na minha concepção, criminosos perigosos não podem fazer gozo de benefício nenhum. Então, se há uma margem, se há uma possibilidade legal do Estado, de forma concorrente, legislar em matéria prisional, que o faça. Então, esses estudos já estão em curso, porque parece que há essa possibilidade. Por exemplo, do Estado não permitir a saidinha do preso, visita íntima. Que história é essa de preso ter visita íntima? O cara mata, estupra, trafica, faz parte de alguma milícia, e ainda quando preso tem direito à visita íntima. Cadeia não é motel. Cadeia não pode ser vista como colônia de férias. Então, se for preso, não pode ficar ocioso. Preso tem que trabalhar. Ele precisa indenizar suas vítimas. Ele precisa indenizar o Estado pelas 5 refeições que ele faz. E, em alguns casos, os presos ainda recebem dinheiro do governo. E ele precisa trabalhar também para sustentar suas famílias. Porque, muitas vezes, a família não tem nada a ver com aquela opção criminosa que ele fez. Ele tem filhos, então ele vai trabalhar para isso. Vai indenizar suas vítimas, vai indenizar o Estado e vai sustentar suas famílias. Então, são iniciativas que nós podemos ter a nível estadual e que, nesse momento, há um grupo de estudo para que nós possamos implementar a política de tolerância zero. Acabar com esta desordem a nível estadual. Seria muito bom que o prefeito fizesse sua parte, mas ainda que ele não queira fazer, o Estado precisa cuidar das suas responsabilidades. E é isso que eu estou fazendo enquanto deputado estadual,
além de cobrar, de fiscalizar, também estou apresentando algumas iniciativas para o governador do estado. Perfeito, deputado. Dr. Charles. Por isso a expressividade dos votos, né? Não é à toa que 51 mil votos, né? Por conta dessa insegurança que o carioca vem sofrendo, né? No cotidiano, todos os dias, indo trabalhar com insegurança, com medo. Então, assim, isso tudo representa muito o que o senhor está falando. Muito mesmo. Nós não podemos, doutor Felipe, nós não podemos naturalizar isso. E há uma tendência à normalização, à naturalização desses episódios de violência que são frequentes. Outro dia nós tivemos aqui mais de 30 ônibus queimados na Zona Oeste. Há 1 ou 2 dias atrás, uma nova operação ali no Complexo de Israel, as pessoas aterrorizadas, no chão quente da Avenida Brasil, abaixadas, deitadas, sofrendo por causa dos tiros, sofrendo por causa do calor intenso. A gente não pode achar que isso seja normal. Então, isso tem que acabar. Uma zona de guerra. Uma zona de guerra. O estado do Rio de Janeiro tem tudo para ser uma potência econômica, uma potência no empreendedorismo, uma potência no turismo, e não só o turismo, enquanto uma cidade, um estado rico em belezas naturais, mas o turismo de empreendedorismo, de negócios, sabe? Então, o estado do Rio de Janeiro é uma grande potência, mas hoje, por causa da violência, nós não podemos ser aquilo que somos chamados e vocacionados. É uma lástima. Então, chegou a hora de nós mudarmos, de nós virarmos essa chave e transformarmos o estado do Rio de Janeiro numa grande potência mundial. É possível, ainda dá tempo. Perfeito, deputado. Doutor Felipe. É como o colega falou sobre a expressividade dos votos que demonstram que o discurso ele é alinhado àquilo que o carioca hoje vive, né, no Rio de Janeiro. Uma situação de beligerância tremenda, de violência tremenda, que não são pessoas que vivem numa bolha, mas sim que estão vendo e vivendo essa violência no dia a dia. Hoje, qualquer tipo de violência, de grande operação que está sendo feita aí, para a cidade. E as pessoas que têm o seu ir e vir afetadas, que o seu dia a dia, na mais normalidade, afetados, porque criminosos estão afrontando o Estado sem o menor pudor, sem o menor cuidado. Então, as pessoas hoje elas estão realmente revoltadas e o discurso converge com essa revolta, com essa indignação e também com essa naturalização da violência. E eu acho que isso é a palavra-chave, né? A gente não deixar isso ser natural, porque acaba se banalizando a morte das pessoas, a violência. Uma coisa que me chocou muito foi a morte daquele trabalhador dentro do ônibus, acho que mês passado, retrasado, quando teve aquele tiroteio da operação lá do Complexo de Israel. O cara indo trabalhar de manhã, né? Uma coisa assim absurda. Provavelmente morreu dormindo. Dormindo, Estava exatamente. descansando entre o trajeto de sua casa para o trabalho. Aquilo ali me impactou de uma forma que eu fiquei assim, sabe? O que eu estou fazendo nessa cidade? E eu tenho um ponto de vista até, gostaria até de compartilhar com o deputado, se a visão dele é essa também, mas que hoje o Rio de Janeiro a gente já se transformou num verdadeiro narco-estado, né? Até pela questão do crescimento das milícias, das áreas que estão tomadas pelo poder paralelo. Esse é meu pensamento. Eu queria até saber. Então, um ponto muito importante tocado por você. Porque, veja, hoje nós tínhamos narcotraficantes, né? Perdoem-me até a redundância. Depois nós passamos a ter narcomilicianos. E agora nós temos narcoterroristas. Perfeito. Veja como as coisas vão caminhando. Desandando. E desandando. Então, hoje, traficantes e milicianos fazem a mesma coisa e o tráfico de drogas já não é a principal fonte de recursos desses grupos criminosos, dessas facções. Perfeito. Por quê? Vamos pegar um exemplo. A Rocinha.
digamos que tenha 100 mil habitantes. Quantos desses habitantes usam drogas? Sei lá, 1.000? 10.000? Quantos consomem internet? Praticamente todos. Então, hoje, é muito mais lucrativo. Eu não estou menosprezando a questão das drogas. Eu não estou suavizando a questão das drogas. Mas eu estou dizendo que hoje a droga já não é a principal fonte de recurso, porque eles ganham dinheiro no transporte alternativo, na internet, na água, no gás, na luz, no alimento que circula dentro daquela comunidade, no aluguel. Se um comerciante tem um negócio, se alguém tem um negócio lá dentro do comércio, paga uma taxa. Então, assim, eles estão num lucro absurdo lá dentro. Absurdo. Então, nós precisamos combater isso de maneira dura, e é agora. É agora. E por que narcoterror? Esse trabalhador que morreu dentro do ônibus foi em decorrência do chefe do tráfico daquela região do Complexo Jael, vulgo Peixão, está cercado e determinar que os traficantes, então, para retirar e chamar a atenção da polícia, retirar a polícia de dentro daquela comunidade e chamar a atenção dos policiais para outra região, atirassem na população. Isso é terror. Terror. Isso é terror. Quando milicianos queimaram mais de 30 ônibus na Zona Oeste, isso é o quê? É terror. Verdade. Então, nós estamos lidando com narcoterroristas. E as nossas leis, fazendo um link com o início da sua pergunta, nossas leis não estão preparadas suficientemente para lidarem com isso. Sim. Tem que se endurecer o jogo. Eles precisam entender que se fizerem isso, se fizerem esse mal à sociedade, se afrontarem o Estado, a resposta vai ser muito dura, muito firme. E hoje nós não vemos isso. O deputado já é policial, inspetor, né, da Polícia Inspetor Civil. da Polícia Civil há 22 anos. Então, mais de 20 anos, né? Então, tem muita competência para falar sobre legislação Comecei com também. 18, estou com 38. Perfeito. Mas, Olha, ninguém diz, deputado. Vamos lá. Tá lidando com um assunto super sério, que é a segurança pública todos os dias. E, poxa, já era pra estar com cara de 70 aí, né? Porque, imagina, tá bem ainda. Se a gente for parar pra pensar, tá ótimo, vou poxa. malhar, Aí, tá vendo? fazer um botox de leve. Eu prometo que se houver uma outra oportunidade chegando aqui, eu chegarei bem melhor. Tá bom, então. Mas tá bem. Mas tá bem, mas continuar lidando com a segurança Sim. pública vai ter que fazer um botox, talvez, né? Porque, assim, porque tá complicada a situação do Rio de Janeiro. Deputado, sempre lidou muito com a legislação, até por ser policial, né? Esse garantismo penal, o senhor acha que isso coopera para a questão da criminalidade ter aumentado tanto? Acha que já está na hora de fazer uma reforma no nosso Código Penal, no nosso processo penal, que é o que nós estávamos falando aqui um pouco, porque o garantismo penal, que eu acho que para a criminalidade é muito bom cometer crimes, porque não está sendo efetivo. Eu vou fazer até uma separação, que me perdoem os senhores advogados, né, as pessoas da área do direito, mas assim, a garantia penal ela é muito benéfica. Ela preserva direitos, mas o garantismo penal me parece estar um pouco excessivo e também ter sido contaminado por posicionamentos ideológicos. Esse é o grande problema, quando você parte do princípio de que todo criminoso, ou a maioria dos criminosos, eles são coitadinhos. Eles são vítimas de uma sociedade capitalista, burguesa, branca, extremamente opressora. E aí eu até me lembro daquela famosa militante do PT que foi candidata ao governo do estado do Rio de Janeiro, né? Quando ela disse, não, eu vejo uma lógica no assalto. O jovem, ele quer um tênis, ele não tem condições de ter aquele tênis porque há uma injustiça social, então não lhe resta outra alternativa senão roubar o tênis que ele quer, ou furtar o tênis que ele quer. Essas ideias, elas vão circulando. Quando chega ao ponto de uma candidata ao governo do estado, de uma professora acadêmica, expressar isso com uma naturalidade imensa, como se estivesse contando uma piada, é porque isso já está disseminado por diversos outros lugares. E teve uma aceitação, ou ampla ou relativa, mas teve. Sim.
Então, eu acho que esse garantismo excessivo, esta visão deturpada, ela acaba trazendo grandes males sociais. É só olhar a realidade. Não acreditem no que estou dizendo. Sim. Acreditem nos sentidos dos senhores. Olhem, ouçam, vejam a realidade. Visitem a Zona Norte, visitem a Zona Oeste. Era impensável nós vermos o que está acontecendo. Que aconteceu, por exemplo, 3 médicos, não foram 3 médicos baleados na Barra da Tijuca, no coração da Barra da Tijuca. Se nós não fizermos nada, se não houver uma mudança nesse garantismo penal excessivo, daqui a mais alguns dias nós teremos o complexo da Barra, o complexo do Recreio, o complexo de Ipanema, o complexo do Leblon, de Icaraí, regiões nobilíssimas, mas que estão cercadas nesse momento, sitiadas, não de pessoas pobres, não, mas de criminosos. Porque a pobreza é uma coisa, a Sim. criminalidade é outra. Pobreza nunca foi sinônimo de criminalidade, nem será. Então, nós precisamos combater isso, e esse combate passa por uma readequação das garantias penais, por uma nova reformulação desse garantismo penal. Se for possível descontaminado de carga ideológica, ótimo, mas se não for possível, ele precisa ser deixado de lado. Perfeito, deputado. Inclusive aqui nós estamos aqui 3 advogados, né? Eu sou aqui falando Não, com muito cuidado, porque senão sai daqui preso. Não, de jeito Ou nenhum. processado. Mas basta nós irmos lá defender o senhor. Inclusive, isso vai enganchar um pouquinho com a próxima pergunta, que é sobre a questão de como o senhor avalia o desenvolvimento da OAB, do Ministério Público, nesse combate à criminalidade. Sim, a OAB tem um papel fundamental, os advogados são fundamentais, eu falo com muita sinceridade, para a manutenção de uma verdadeira e sadia democracia. Então, sem a advocacia, eu não estou falando isso porque estou na frente de vocês com medo aqui. Não há justiça. Não é isso. Sem advocacia não há justiça. Mas eu estou sendo justo, estou sendo muito sincero, como na abertura havia dito que seria sincero. Então, vocês são primordiais. Acredito que a OAB, não de uma forma generalizada, mas alguns como que eu poderia chamar? OAB Estado do Rio de Janeiro, OAB Minas... Algumas seccionais. Então, algumas seccionais são mais atuantes, estão mais descontaminadas dessa carga ideológica e outras estão completamente, e algumas são estritamente técnicas. Exatamente. Né? Que eu acho que seria o caminho. Seria o caminho. Técnicas, né? Mas é inegável o papel dos advogados. Nossa, a gente fica muito mais seguro. Eu tenho vários advogados no meu gabinete, eu não sou maluco, né? Então, ontem mesmo eu fiz um vídeo, postei, mas antes de postar, passou pelo crivo do advogado. Irmão, vê se eu tenho, se eu me excedi aí, né? Até porque vocês estão acompanhando, hoje nós já não temos a garantia, né, do artigo, acho que 53 da Constituição, que somos inimputáveis por palavras, etc. E por aí vai. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Quem me dá essa garantia, que são advogados, são pessoas ligadas diretamente à OAB. Perfeito. Doutor Charles... Eu acho que eu vou dar uma pimentada, né? Jogar uma pimentinha, gosto da área né? da segurança pública, que eu sei, conheço pouco, só conheço ele há 30 anos, bem pouquinho. A DPF 635, eu acho que é algo que está acontecendo. A insegurança hoje que a gente tem no Rio, o senhor entende que hoje se dá muito por conta dessa DPF, o impacto que ela causa hoje na sociedade carioca, né? Eu vou tomar todo o cuidado na hora de responder essa pergunta, o senhor vai entender por que, doutor Charles, doutora Natália e doutor Felipe. Porque os defensores da DPF, até porque algumas pessoas cometeram um pequeno erro. E eu vou tentar corrigir agora para que vocês compreendam. Então, todos os problemas que nós temos na área de segurança pública, evidentemente, que não foram ocasionados pela DPF 635. Perfeito. Porque ela surge em 2020. Então, defensores da DPF,
Fui justo agora, né? Fui correto. Por outro lado, agora sim. Porém, entretanto, todavia, a DPF, ela agravou todos os problemas que nós tínhamos na área de segurança. E ela trouxe problemas novos para a área de segurança pública que até então nós não tínhamos. Já falei do narcoterror. Aumento significativo do número de barricadas. Antes da DPF, nós tínhamos algumas guerras por território. Hoje, praticamente toda a capital do Rio de Janeiro Vive em guerra. está em guerra por território. Antes da DPF, nós tínhamos 1.413 regiões dominadas por criminosos. Após a DPF 635, nós temos quase 1.800 regiões dominadas por criminosos. Antes da DPF, nós tínhamos um ou outro criminoso, perigoso de outro estado, escondido no estado do Rio de Janeiro. Hoje virou moda. Hoje nós temos mais de 300 chefes do crime organizado de outros estados escondidos no estado do Rio de Janeiro. Então, a DPF 635, ela não é somente um desastre político, econômico, social para a área de segurança pública do nosso estado. Ela é uma afronta aos moradores do estado do Rio de Janeiro. Se terminasse hoje, se hoje o ministro Edson Fachin, responsável pela DPF 635, se ele dissesse, olha, reconheço que fiz besteira, já seria um milagre ele falar assim, né? O segundo milagre seria ele reconhecer isso. Se houvesse essas situações, os efeitos da DPF 635 ainda perdurariam por longos anos. Efeitos nefastos da DPF 635. Então, ela é algo extremamente maléfico para o nosso Estado. E só tem o Estado do Rio de Janeiro. Ela só existe no Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro foi transformado num grande laboratório. O problema é que os camundongos, quem são? Os moradores. Cidadãos. Camundongo Márcio, camundonga doutora Natália, camundongo doutor Charles, camundongo doutor Felipe, camundongo o grande Júnior. Não estamos querendo ser camundongos, não. Não estou gostando disso. Um grande retrocesso, né? Por isso Um que eu grande falei, retrocesso. eu não gosto, é como as pessoas falam, né? Precisamos, fulano não dá ponto sem nó. Sim. Por isso que eu falei. No início, agora eu estou fazendo um link. Estou dando um exemplo. Nós somos os camundongos. É um grande experimento. Só que, se lembram, talvez, não sei se vocês são muito novos, mas existiu uma brincadeira chamada roleta russa, que fez várias vítimas. Então, você pegava um 38, um revólver, aí todo mundo casava dinheiro. O cara pegava uma munição, botava ali dentro do tambor e rodava aquilo e pô! Se ele sobrevivesse, ele, recolhia aquele dinheiro. Mas se ele tivesse um dia de azar dele, ele morria. É uma roleta russa. Também com nossas vidas. Não é com a vida dele. Ele está a 1.000 e poucos quilômetros do Rio, vivendo uma vida muito luxuosa e jogando com as nossas vidas. Sim. Os moradores do estado do Rio de Janeiro, não estou falando para ninguém agir de forma criminosa ou ilegal, mas uma sadia revolta contra essa DPF 635 deveria existir. Eu estou falando contra ela desde 2020, quando tudo era mato. Hoje, graças a Deus, nós temos diversas pessoas importantes, autoridades, falando sobre a DPF 635. A gente tem um movimento maior falando sobre isso contra, né? Contra a DPF 635. E o que ela diz? Olha, por que a confusão? Porque ela diz o seguinte: estão proibidas as operações policiais no estado do Rio de Janeiro. Aí vem uma vírgula e diz, salvo nos casos excepcionais. Quais E são os casos o que é excepcional? O Ele que não é definiu. excepcional?
Essa é a malandragem. Ele deixou a insegurança para todo mundo. Ele não definiu o que era excepcionalidade. A Polícia Civil, na época, era um delegado de um setor importante da Polícia Civil, o doutor Felipe Cury, que hoje é o secretário. Mas lá atrás, o doutor Felipe Cury, então, fez um relatório e as perguntas maravilhosas. Perguntou para o STF, para o ministro Edson Fachin, oficialmente, pela instituição Polícia Civil. Corpos sendo esquartejados por milicianos e traficantes dentro de uma comunidade. Normal Ou excepcional. ou excepcional? Armas de guerra sendo usadas por criminosos. Normal ou excepcional? Jovens, crianças sendo arregimentadas como traficantes. Normal ou excepcional? Começou a fazer várias perguntas nessa toada. Até hoje elas não foram respondidas. Nós estamos em 2025. 4, 5 anos depois não foram respondidas. E a polícia tem medo de agir, né? Exato. Como que vai agir? Como que vai fazer uma operação? A insegurança, né? Todo mundo Aí, vai ser responsável. talvez alguém que veja, né, esse podcast e fala, mas ele está mentindo, porque eu estou vendo operações, evidentemente. Mas antes da DPF, vamos jogar um número assim, tá? Número exemplificativo, né? Sim. Não é taxativo ali. Mas digamos que nós tínhamos 100 operações por mês. Hoje devemos ter umas 10 operações por mês. Então a DPF, ela tem seus efeitos, ela tem suas consequências e são ruins demais. O número de armamentos pesados nas mãos desses criminosos também aumentou muito por causa da DPF. As barricadas antigamente eram quebra-mola, tijolos. Hoje são verdadeiras obras de engenharia. Verdadeiras obras de engenharia. A Core tem que levar esquadrão antibomba e perde um tempo para explodir as barricadas. Quando entra, já estão preparados. Quando eles conseguem romper as barricadas, e pior, você falou, os criminosos já estão preparados. O que é, assim, cara, se contar isso para um policial americano, ele não vai acreditar. Hoje, quando a gente vai para uma operação policial, por exemplo, eu sou policial civil, então nós nos reunimos na cidade da polícia. 4 da manhã você tem que estar lá. Então, é uma operação grande. Se for uma operação contra o tráfico, contra a milícia, é uma operação considerada grande. Você tem lá 500 policiais. E aí existe todo um cuidado para que aquelas informações não vazem para onde que vai ser a operação. Você chega ali sem saber nada. Você vai descobrir lá no momento adequado, certo? São chamados os policiais representantes de cada grupo de policiais, vai para uma sala, enfim, sem celular. É um cuidado absurdo para não vazar a operação. Hoje, obrigatoriamente, por causa da DPF, a polícia tem que avisar diversos órgãos. Tem que avisar a Secretaria de Educação, a Secretaria de Saúde, por aí vai. Então, a operação, quando a polícia chega, já está vazada. Perdeu autonomia, né? Perdeu autonomia. Então, das duas, uma. Ou os criminosos, como dizem, né, no linguajar popular, já meteram o pé, ou então eles vão, como é que eu poderia falar? Encurralar os policiais, porque já estão esperando, já se posicionam em lugares estratégicos, a polícia entra e os policiais correm mais riscos ainda por causa da DPF 635. Deputado, é uma pergunta que nem tá aqui não, mas o senhor tá falando e assim, me fez lembrar que é uma coisa que a gente em casa comenta muito sobre isso. Eu creio que parte da população também pensa isso. No momento da operação, tudo televisionado. Helicóptero. Eu acredito, né, que os criminosos também estão vendo a televisão. Eles, onde a polícia está entrando, como que estão fazendo, o que o senhor acha sobre isso? Tem alguma ideia de como isso pode ser tratado? Quando não é no momento de operação, muitos políticos não vão gostar.
Porque isso está mostrando uma fragilidade do Estado e tal. Eu acho muito benéfico. Momento da operação. Não, fora do Fora. momento da operação. Tem aí um jornalismo que tem um helicóptero que eles mostram, né? E olha lá a boca de fumo funcionando. Olha que absurdo, tá tendo um assalto ali agora. Olha, aquele carro foi roubado, eles vão seguindo e tal. Eu acho que isso tem que ser mostrado. Não, isso Sim. tem que ser mostrado. Sim. Mas a Agora, questão da dentro operação. da operação, No momento da operação, aquele momento que é crucial. aí você tira o fator surpresa da surpresa, polícia. exatamente. Você mostra para o traficante por onde os policiais estão indo. Ele O modus operandi, o né? modus O modus operandi. operandi. Então, eu acho que naquele momento, aquela zona ali deveria ser restringida. É isso. Sim. Somente para que as aeronaves pudessem funcionar. Somente. A aeronave que também foi proibida. Aeronave policiais, né? A aeronave policial. As aeronaves também que foram... não foram proibidas, mas assim, a ADPF também dificultou ao máximo, porque eles diziam que as aeronaves são usadas, olha só os termos que eles usam, como plataformas de tiro. Como se os policiais estivessem atirando a esmo ali, né? Mas não, isso não existe, não tem bala perdida de aeronave. A aeronave, na verdade, ela tem um poder dissuasório muito grande. Onde a aeronave Suporte. chega, ela acaba com o tiroteio, porque os policiais são de elite que estão lá, estão numa posição privilegiada, iguala, então, o terreno. Porque, normalmente, os criminosos estão numa posição privilegiada quanto aos Favorável. policiais, muito favoráveis. Mas com a aeronave, eles perdem Perdem. isso. Esse privilégio. Então, a aeronave acaba com o tiroteio. Vai durar meia hora, acaba em 5 minutos. Eu ia até fazer esse comentário exatamente desse ponto da ADPF que eu li, né, e vendo as notícias, que como é que eles podem partir desse pressuposto em relação às aeronaves, e isso mostra desconhecer mesmo a realidade do Rio de Janeiro, da situação da nossa segurança, porque hoje o policial, para operar nessas regiões, é com blindado e com aeronave blindada. E nessa última operação recente, que o helicóptero, acho que foi até da Polícia Civil, Polícia Militar. Polícia Militar Eles levam 2 tiros. fez um pouso forçado numa base militar até da Marinha, por estar próximo, acredito eu, ali. Isso só mostra que eles precisam... Aquilo é um instrumento necessário para que a polícia possa realmente, né, o representante do Estado, ingressar naquela região ali do conflito deflagrado, e que, se não for dessa forma, não tem como entrar. As aeronaves, elas salvam vidas. Sim. Elas preservam a vida dos moradores, porque interrompe o tiroteio. O criminoso, ele foge, Sim. está provado, tem um efeito psicológico sobre ele. Sim. E as aeronaves preservam a vida dos policiais. E nós não podemos esquecer que uma aeronave foi derrubada por traficantes, Sim. aquela famosa cena, aquela operação no Morro dos Macacos, Sim. se não me engano, e uma recente, talvez não tão recente sim, mas depois, acho que foram os criminosos da Cidade de Deus também. Foi. Aeronaves, Também me lembro. né? Então a gente não pode esquecer disso. Os criminosos estão muito bem armados, a polícia deve usar tudo aquilo que estiver à disposição para que a vida dos policiais seja preservada. Né? Eles tentaram tirar também até mesmo os blindados. Acredito. Então, assim, é um absurdo. Não tem técnica. A DPF 635 é uma grande narrativa falaciosa, do início ao fim. É uma narrativa falaciosa. Eles vão falando sobre tudo isso, mas não vão fundamentando com nada. Não condiz com a realidade, né? Não tem, é isso. Eles não estão preocupados com a realidade, doutor Charles. Eles estão preocupados com as bandeiras que eles defendem. Porque quem ingressou no Supremo para que fosse concedida essa liminar Implementado. foi o Partido Socialista Brasileiro, o PSB. E é uma narrativa. O advogado, que é muito badalado, muito famoso, o advogado que representa o PSB nessa ação, ele numa live conta todo o faceiro que ele não entende nada de segurança pública, mas na concepção dele, no achismo dele, aquela narrativa parecia verdadeira. Gente, isso é de uma irresponsabilidade imensa. Está dizendo que você está se metendo numa área que você não entende, que é uma área sensível, que pode colocar a vida de milhares ou de milhões de pessoas em risco, mas que você vai ingressar porque parece que tem um grande fundo de verdade e você está convencido, porque a motivação principal da DPF 635, que é bom que se diga também,
é que nas comunidades do Rio de Janeiro estariam acontecendo um genocídio de pessoas pretas e pobres. Não tem fundamentação nenhuma. E quem eram os genocidas? Os policiais. Policiais. Cara, aí, Sempre os tá policiais. vendo como tá amarrado? É uma afronta. Isso é de uma ofensa imensa ao povo do Rio de Janeiro e às instituições. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal. A DPF tem que cair. Perfeito. Deputado, sobre o tema 506 do STF, né, que é a descriminalização do uso de drogas para uso pessoal, né? Qual a opinião do senhor e como que o senhor acha que isso impacta também para maior criminalidade, né, para o índice aumentar? Já está provado que em países que começaram com a descriminalização muito antes do Brasil, a própria população já está clamando, quase que suplicando, para que volte a ser o que era antes da descriminalização. Não deu certo. Você hoje imagine a descriminalização no Brasil. Caso o telespectador tenha um parente dependente químico, saia nesse exato momento e procure para ele uma internação pública. Hoje, infelizmente, muitas vezes, o SUS não consegue lidar com uma gripe. Imagine você ter que lidar com uma multidão de dependentes químicos, porque quando a descriminalização acontece, ainda que alguns neguem, essa descriminalização acaba favorecendo para que pessoas experimentem. E essas pessoas que vão experimentar, muitas vão se tornar dependentes químicas dessas drogas experimentadas. Sim. Então, eu sou radicalmente contrário à descriminalização e essa minha negativa quanto a isso, ela tem amparo científico, não é um achismo. Médicos, psiquiatras muito bem preparados, que estudaram isso durante anos, já disseram, não façam isso. E essa descriminalização, se lembra quando eu falava da teoria das janelas quebradas, que a desordem, a descriminalização, ela colabora com a desordem urbana. A pessoa sai de si. Sim. Estão aí, ó, os dependentes de crack. Dá pena de ver essas pessoas, ser humano numa situação como aquela, totalmente fora de si, mulheres sendo violentadas com frequência. É um caso de saúde pública, né? Terrível. Que, inclusive, a saúde pública também enfrenta um momento terrível. É isso. Imagina juntar com a descriminalização. A gente tem várias Cracolândias, não é isso? Sim. Várias. Há anos. Muitos. As pessoas estão lá. Por que o Estado e o município não conseguem lidar? Aí vai favorecer ainda, vai facilitar. Vai fomentar. Vai fomentar. Sabe quem tem que ser ouvido? A mãe que o filho já vendeu botijão de gás. Verdade. Que ela saiu para trabalhar, quando voltou, não tinha mais o fogão, não tinha o micro-ondas, não tinha mais nada, ele vendeu tudo. Vai conversar com essa família. Quem tem que ser ouvido não é ouvido. Quem está defendendo a descriminalização, se tiver problema com drogas na família, tem condições de pagar as melhores clínicas para ver se recupera. Exatamente. Então, é um absurdo, sou contra, doutora Natália. Perfeita resposta. Muito Felipe. Eu penso até que a resposta até é bem simples, né, nesse assunto, porque é o seguinte, se nós vivemos hoje num país que a pessoa não consegue conceber que beber e dirigir não pode, que dirá ampliar isso para as drogas, né? Perfeito Então, exemplo. eu acho que é impensável isso, né? Sob todos os pontos de vista, o Brasil, o Estado e acho que até mesmo a própria sociedade não está preparada para viver sob essa... E eu, veja, eu não falei em religião aqui, Sim, sim. não estou partindo do que eu acredito, da minha fé, até poderia. Eu também não vejo que a minha fé deva se dissociar do meu dia a dia, né? Assim como o ideólogo marxista, ele leva o marxismo para dentro de tudo. Por que eu não posso levar, então, o que eu acredito para dentro de tudo? Né? Ele pode levar, mas eu não posso. Enfim. Mas não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de maneira científica e por experiência. Aí, mais uma vez, a realidade.
Sabe qual é a diferença nossa para o ideólogo? É que a gente olha para a realidade e se acomoda. O ideólogo acha que a realidade tem que se acomodar ao que ele acha. Então, não, isso não é. Ele olha. Vou dar mais um exemplo concreto. Quando eu cheguei a cursar, e já confessei isso, tá? Esse pecado. Eu cheguei a cursar 2 anos de História na UFRJ. Então, assim, eu já me purifiquei, já passei por um processo de purificação e tal, sabe? A gente não pode contar só vitória, né? Muita derrota também. Mas já fiz, e teve uma aula lá que foi muito significativa, assim, várias aulas significativas. Teve uma que a gente teve uma discussão sobre ideologia de gênero. E aí eu achei que estava dando um exemplo concreto, falei assim, para uma amiga minha feminista. Falei, que cor é essa aqui? Aí ela virou para mim e falou, depende. Se você for daltônico, né? Eu acho que depende mesmo. Eu acho que não sei nem se daltônico tem problema com branco. Eu quis fazer esse gracejo com ela. Eu falo, para mim, vai ser a cor que eu quiser. Porque para a ideologia de gênero, o que importa é como você se percebe. Sim. Isso é uma luta contra a realidade. Quem luta contra a realidade, contra a verdade, vai perder sempre. Porque, gostemos ou não, a realidade e a verdade sempre se impõem. Aí você poderia falar, eu me percebo como uma águia. Se eu pular do 10º andar, Eu acho que vai morrer. eu acho que você não vai voar se você não tiver com algum equipamento. Exatamente. Eu poderia ter chegado para ela e falar, vamos fazer o teste? Vamos pular? Não, vamos não. Você vai pular, eu vou filmar. Então não é bem assim como eu me percebo. Mas o ideólogo não. O ideólogo é a realidade. Pouco importa a realidade, é o que ele acha. Exatamente. Pegando o ponto da descriminalização, né, das drogas, né? E ainda tem um ponto interessante que é o aumento realmente em si da criminalidade. Porque vai aumentar a quantidade de quê? Furtos, roubos, por conta até mesmo das pessoas que se viciaram, perdem seus empregos Vai ser e vai ser mais um que é. Dr. Charlie, mais um problema para a polícia. Porque eles falam assim, mas a bebida é liberada. Assim, eu não vou nem entrar nisso, porque senão vai ter que ser o programa inteiro só para falar sobre esse exemplo que eles gostam de dar. Hoje, a Polícia Civil, outro dia, fechou uma fábrica imensa que falsificava cervejas, uísques. Imagine, a gente tem um derrame de cigarros contrabandeados hoje. É uma coisa imensa. E é uma máfia e perigosa do cigarro hoje. Portanto, esse exemplozinho de que não pode descriminalizar porque vai ser uma coisa como é a cerveja, como é, sei lá, o cigarro, não prospera também. E a população tem que estar muito atenta a esses tipos de sofisma de 5ª categoria. Né? É um sofisma de botequim, depois da 20ª cerveja. Ninguém pode se deixar enveredar por esse papo furado. Perfeito. Deputado, como a gente andando nesse tema, né, da ajuda mútua da OAB ali, como que o senhor vê essa relação da advocacia criminal com a polícia? É uma ajuda mútua ou tem um conflito? Como que o senhor vê? É interessante porque veja como toda instituição, a polícia tem a maioria esmagadora de policiais honrados e tal, mas tem um ou outro que erra. Sim. E um desses erros pode ser um crime de prender alguém sem ter base, sem ter dados, sem ter provas. Portanto, o papel do advogado criminal, que é uma área bem especializada, né? Tem que ser uma área bem específica, é fundamental, é linda. Entendeu? É mais uma ajuda mútua, então. É uma né? ajuda mútua. Os policiais ficam muito à vontade. Às vezes até o advogado criminal, se estiver ali acompanhando o cliente, de repente o cara foi preso em flagrante, às vezes, olha, eu acho que teria que aprender também o celular, já que a acusação é essa, tem que aprender o celular. Ele está até ajudando, por exemplo, vou aprender o celular então, fazer o meu papel,
para não ter problema. Enfim, é uma troca. O policial não tem receio do advogado criminal, o advogado criminal não tem receio do policial. Ponto. Vai ter receio se for um mau policial, né? Como também eu teria. Perfeito. Eu acho que o papel das instituições é exatamente esse, cada um se ajudar dentro daquilo que for possível. Eu achei até louvável, não sei se o deputado soube, a iniciativa da OAB, acho que não foi nessa gestão agora, mas já nas passadas, de levar para os órgãos públicos, principalmente de segurança, a questão das prerrogativas, né? Colocar na academia da polícia os delegados da OAB para incentivar o pessoal a ensinar, né, as prerrogativas da advocacia e fomentar que essas prerrogativas, na verdade, elas fortalecem o Estado de Direito e a própria atividade lícita do policial. Acho muito bom. Por exemplo, é uma formação, tá aí uma formação interessante. Isso. Mesmo às vezes o cara já sendo bacharel em Direito, que nós temos muito dentro da Polícia Civil e etc., mas passar por esse processo de atualização. Perfeito. Em vez de você botar, antigamente tinha uns cursos, que eu achava que era um absurdo. Você entrava na grade para fazer um curso que vai ajudar na pontuação para uma promoção. Os cursos não tinham nada a ver com a atividade policial. Você tinha lá gênero, você tinha lá várias coisas, mas aquilo não tem nada a ver com a atividade policial. Agora, investigação tem a ver com a atividade policial civil. As prerrogativas de um advogado, toda hora tem advogado na delegacia, tem a ver com a atividade da Polícia Civil. Então tá aí um curso que você poderia fazer para você se atualizar, para agir corretamente, porque veja, a gente tem muitos, mas não são todos policiais que são da área do direito. Tem policiais da área de história, geografia, químico, filósofos, né, formados em filosofia, melhor dizendo, que poderiam estar estudando. Ele vai ver lá na grade, eu não sou da área do direito, vou entrar nesse curso aqui sobre as prerrogativas de um advogado quando tem alguém preso, como que a gente deve tratar o advogado, uma coisa do tipo. Seria maravilhoso. Perfeito, porque isso na verdade acontece muito, né? E às vezes não é nem por maldade. Exato, Às vezes ele ele não sabe. não sabe que é Desconhecimento, isso. né? Ele não sabe que ele pode, que aquele advogado pode agir daquela maneira. Acompanhar, não, vou acompanhar. Exatamente. Tudo agora, já cheguei, já me apresentei, a partir de agora, todos os procedimentos que forem feitos, eu vou acompanhar. Desde o termo de declaração do meu cliente, até a coleta, sei lá, de uma digital, eu vou acompanhar. Aí o policial vai chegar, não, você não vai acompanhar. Ele não está fazendo aquilo por maldade, por truculência. Ele não sabe. Ele não sabe. E aí cria aquele problema enorme, chama a OAB, aí para tudo. É verdade. É exatamente isso. Eu acho que foi muito benéfico para as duas instituições, para a OAB, para os advogados, mas principalmente para o policial, porque dá segurança a ele também, o conhecimento dessa segurança. De que ele está agindo de maneira correta, proba ali na sua atividade, sem atingir o direito do colega advogado que está ali também exercendo o seu mistério, né? A sua atividade na defesa lá, técnica do cliente dele. Perfeito. É isso, doutor Charles. Falando ainda sobre esse tema com o deputado. Com relação a essa questão das prerrogativas serem vamos dizer assim, respeitadas, né? Que é como a gente fala, a gente teve a prerrogativa violada e tal, aí a gente tem o delegado de prerrogativa, que muitas das vezes é acionado, às vezes até de madrugada, que tem o plantão 24 horas dentro da OAB, que aciona aquele advogado ali para poder ir lá, ver, socorrer aquele advogado que está passando por aquele embate ali, às vezes, com o policial. Não só na polícia, ocorre às vezes em outros órgãos também, por conta realmente dessa falta de conhecimento. Né? Então é realmente importante essa comunicação da OAB hoje, que tivemos aí recentemente problemas com prerrogativa, que tomou repercussão nacional. Então, assim, eu acho que todos os órgãos deveriam, principalmente que tem esse enlace ali com o advogado, que tem sempre um advogado ali no balcão, acho que todos os órgãos deveriam colocar ali como um curso, como esse que o senhor bem falou, assim, para realmente capacitar aquele profissional para ele estar apto a receber um advogado e saber quais são os direitos que aquele advogado tem, que ele não está ali, por exemplo, chegando ali com a autoridade, ou não, é realmente uma prerrogativa que ele tem dentro daquele órgão. Antigamente, hoje mesmo, né, mas muitas vezes, nesses 22 anos na Polícia Civil, eu não me recordo de ter um único problema com o advogado, seja criminal ou não. E a coisa sempre fluía, porque os delegados com os quais eu trabalhei, ele tinha essa preocupação de dar um bom atendimento ao público
e aos advogados. Então, por exemplo, o advogado às vezes queria tirar uma cópia do inquérito. Então, nós éramos instruídos a, sei lá, não tinha, eu estou falando de há 20 anos atrás, eu ainda Sim. peguei a máquina de datilografar, depois vi o surgimento das delegacias legais. Aí, quando eu fui trabalhar na delegacia legal, muito no início, a gente lançava lá. O advogado chegava, olha, vou pegar, eu preciso tirar uma cópia das folhas 20, 22, 26, 30, por exemplo. Então, tinha um campo lá dentro do próprio sistema, onde eu abria essa observação, pedia a carteirinha dele da OAB, né? Ele já trazia uma procuração, coisa do tipo que tinha sido feito lá, que ele era, de fato, o advogado responsável por aquele cliente. Então, anotava, lançava lá, olha, o advogado tal, no dia de hoje, por volta das tais horas, pediu o inquérito de número tal para tirar uma cópia das folhas X, Y e Z. Lançava. Toma aqui, doutor. Só não demora, porque eu preciso, ali em frente está tirando. O advogado ia lá e voltava. Eu conferia, né, as folhas, lançava lá também, olha, o inquérito tem das folhas tais, da folha 1 a folha 200, sei lá, um exemplo. Lançava tudo. Eu estava resguardado, o advogado também. Então, tinha essa preocupação, mas isso eu não sei hoje, não consigo me recordar se é um protocolo único ou se era mais individualizado mesmo, né? O bom seria que fosse um protocolo, Exatamente. né, para toda instituição, para toda a delegacia. Mas eu também não posso dizer que isso não exista. Posso não estar recordando, pode ser e muito provavelmente exista, porque eu não vejo nem na mídia, nem em lugar nenhum esses problemas, advogado reclamando, olha, não me deixaram ficar com o meu cliente, não, enfim. Pode ser algumas coisas pontuais ali que são facilmente resolvidas ali mesmo no plantão. Uma dúvida, alguns coisas, não, pode ser e tal. Me parece que o advogado tem outro problema na outra seara. já no outro seara, né? Dentro do executivo, né? Aí eu vejo outros atores, muitos vídeos, né? Verdade. O Na audiência, embate. Perfeito, acontece. É raro, mas acontece muito. Deputado, sobre o sistema penitenciário brasileiro. O que o senhor acha que poderia melhorar? Qual a política pública que nós poderíamos melhorar? Como o senhor acha que está o sistema penitenciário? O que o senhor mudaria ali? Hoje não recupera. Então, assim, o preso fica ocioso, né? Alguns dizem, não, mas então nós temos que fazer o seguinte, nós temos que estar preocupados, focados na ressocialização. Mas veja, quando a pessoa vai presa, o foco não é a ressocialização. Ressocialização pode ser o segundo, terceiro foco. O primeiro foco é ele ser penalizado por um crime que ele cometeu. Eu tenho filhos. Não sei se os senhores, mas vocês são filhos. Sim. Hoje eu sou pai, mas já fui filho. Eu tenho certeza que quando minha mãe me colocava de castigo, doía muito nela. Mas era necessário que eu passasse por aquele tipo de penalização para que me corrigisse. Era melhor que ela chorasse por um minuto do que ter que chorar a vida inteira por um filho rebelde, que não respeitava ninguém, um delinquente, enfim, que a envergonhasse. Sim. Então, era uma maneira pedagógica. É uma forma de respeito e de amor também penalizar. Aquele ser humano que foi preso é porque ele já quebrou toda a harmonia social. Ele extrapolou, ele não conseguiu se adequar àquela realidade, aquelas características sociais que todos nós precisamos aderir em algum momento para que tenhamos uma boa convivência social. Ele rompeu com isso. Então, ele tem que ser penalizado por aquilo. Então, a primeira coisa é quando alguém... O primeiro pensamento, o primeiro objetivo, o primeiro foco quando alguém é preso é a penalização. E a ressocialização? A ressocialização se dará se o apenado quiser. Ele tem uma coisa que as pessoas esquecem, ou sem querer, ou propositalmente. Ele tem o livre-arbítrio. Ele adere ou não. E terceiro ponto, quem disse que a ressocialização tem que ser com ele solto?
Por que a ressocialização não pode se dar com a pessoa presa? Por que eu tenho que aderir agora ao desencarceramento de presos? Negativo. Tem que acabar com isso. Se pegou 5 anos, 5 anos. Você vai ficar 5 anos preso. Se pegou 20, e para pegar 20 tem que ter cometido um crime grave, você vai cumprir seus 20 anos sem benefício nenhum. Vai trabalhar, vai ser tratado legalmente, não vai ter tortura, nada disso. Mas você vai cumprir a sua pena integralmente em regime fechado nesses casos mais gravosos. Um estupro, um homicídio, fazer parte de milícia, fazer parte de grupo de tráfico, de facção. Tem que ter isso. E hoje está muito benéfico. Hoje quem está pagando são os cidadãos de bem. Somos nós que vivemos como apenados. Somos nós que vivemos como prisioneiros. Então, isso tem que ser mudado urgentemente. Agora, deputado, assim, para fazer um link, né? A superlotação dos presídios e a diminuição da maioridade penal. A superlotação dos presídios tem uma história muito boa. Essa, me perdoem de novo a imprecisão nos anos. Sim. Mas teve um ano que essa superlotação foi identificada, porque é uma conta matemática. Se você tem um número de vagas X e todos os dias você tem um número mais ou menos certo de pessoas que estão entrando no sistema prisional, e você vai pegar também o número de prisões que existem, você vai fazer uma conta para falar, olha, se continuar nesse ritmo, quando chegar, estamos em 2025, quando chegar em 2030, vai explodir. Isso foi feito. Aí sabe que o que foi falado? E a governante era a Dilma na época. Se você se emocionar, se vocês se emocionarem, eu não vendo lenços, mas pode enxugar as lágrimas no paletó. Quando falaram que o sistema prisional explodiria, bom, se te falarem que não vai ter cadeia para todo mundo, doutor Charles, o que você diria? Temos que fazer o quê? Mais presídio. Ah! Que maravilha! Temos que construir mais presídio. Disseram, não, temos que construir escolas. Gente, isso é lindo. Meus olhos cheios de lágrimas. Brincadeira, gente. Mas coloca o homicida onde? Na sala dos diretores? Coloca o estuprador onde? Na sala de aula? É óbvio que tinham que ter construído mais presídio. Não deixaram. Quando foi, sei lá, em 2020, 2021, 2022, alguma coisa do tipo, o Supremo Tribunal Federal criou um grupo. Alguns ministros foram visitar as cadeias. Mas lá atrás foi dito que haveria superlotação. Aí o Fantástico acompanhou os ministros, fez quase meio Fantástico, mostrando os presos com as cordas atravessadas um por cima do outro, aquelas cenas degradantes, mas aquilo foi avisado. Eles não quiseram construir presídios, um por cima do outro. Aí agora a gente já sabe o que fazer. Aí, de novo, o doutor Charles vai dizer o que tem que ser feito. O que teria que ser feito, doutor Charles? Mais presídio. Mais presídio novamente. Aí disseram, não, temos a solução. Tem que soltar todo mundo. É isso que eles estão fazendo. Eles não construíram mais presídios e agora estão dizendo, olha, eles estão, coitadinhos, estão um por cima dos outros. Então isso foi pensado, isso foi desejado, isso foi planejado, isso não é aleatório. Eles estão soltando. É a política de desencarceramento de presos. Perfeito. É um absurdo. Perfeito, deputado. Doutor Felipe. Eu acho que essa política, a gente até estava conversando aqui antes, principalmente pelo olhar do preso, né, da pena. Na verdade, não é nem da pena, mas do cometimento da infração penal, do crime, tão somente sob o viés do apenado. Exato. E não da vítima, né? Eu acho que isso faz total diferença quando você vai ver até mesmo o balizamento, né, o calibramento da pena
nos tipos penais que a gente tem no nosso Código Penal e nas leis extravagantes penais, né? E, assim, não condiz hoje com a nossa realidade, até porque muitas penas e muitos tipos estão desatualizados É isso. e não convergem com a nossa realidade Perfeito. atual. Então vale a pena cometer um crime. Exatamente. Brigo contigo, você me dá uma fechada no trânsito, doutor Charles? Não, doutora Natália. Acho que tem até um caso, desculpa Por interrompê-lo, favor. mas um caso bem emblemático que eu acho que o nosso governador foi até feliz em citá-lo, até naquela reunião midiática que o presidente fez, né, o presidente Lula, sobre aquele crime do rapaz que veio ver um show, salvo me engano, da Taylor Swift, e que Sim. foi assassinado na praia, e que o criminoso ele tinha saído numa audiência de custódia, inclusive. Ele cometeu um crime, Já tinha várias passagens. já tinha várias passagens, ficou nem 24 horas na cadeia, em Benfica, né, onde são realizadas as audiências de custódia. Saiu, Direto para matar o rapaz. matou o rapaz na praia de Copacabana. Então isso é bem emblemático a situação que a gente vive. Por isso eu sou favorável à política de tolerância zero. Porque a política de tolerância zero vai dizer que a tolerância a pequenas infrações abre caminho para as maiores. Ou seja, ele vinha cometendo vários crimes e sempre sendo beneficiado, sempre sendo beneficiado. A polícia prendeu pessoas com mais de 100 passagens, 180 passagens. Isso não é possível. Então, o que eu gostaria que fosse feito pelo Congresso Nacional, que nós passássemos a classificar presos como sendo perigosos ou não perigosos. Foi classificado como perigoso, não tem benefício nenhum. Ah, mas aí, vamos lá. O cara foi classificado como não perigoso, porque ele furtou um celular ou roubou um celular sem usar arma. Na mão grande, passou, meteu a mão no celular. Tá bom. Ele vai ter alguns benefícios. Mas se ele cometer qualquer outro crime, pode ser roubar um pão na padaria, é reincidente, ele vai perder também todos os benefícios. E a pena dele já não vai ser como foi a primeira. Já vai ter um agravante. Se ele cometer o terceiro, ele já passa a ser classificado como preso perigoso. E aí já vai ter uma pena pesada e vai ter que cumprir integralmente em regime fechado. Eu ia dar um exemplo. A doutora Natália bate no meu carro. Eu estou no meu dia ruim. Aí, porque eu estou no meu dia ruim, eu vou mais à frente, eu fecho a doutora Natália, dou um tiro na cabeça dela. Aí, fico quanto tempo preso? Sei lá, 3, 4 anos? Valeu a pena. Eu descarreguei minha raiva na doutora Natália, matei a doutora Natália, acabei com a família, com os sonhos, com tudo. Estou solto. Passeando em praia, visitando a Europa, viajando para os Estados Unidos, brincando com o Mickey na Disney. E aquela família está lá com a vítima, como o senhor acabou de dizer. É vista somente a questão do preso. Por causa da visão ideológica. O preso é um coitado. Em última instância, a vítima mereceu aquilo porque ele é um coitado. É isso que eles estão dizendo com essas leis, com essas facilitações. Isso não tem coragem. Mas é uma mensagem subliminar que está ali. Sim. O criminoso é um coitadinho. Coitado. Ele não tem condições de trabalhar, ele não pode encarar uma obra, não pode... Hoje nós temos várias FATECs próximas ou dentro de comunidades, escolas. Ah, mas ele não quis. Ele não quis. Aí ele vai lá, mata a pessoa, faz arrastão, aterroriza, sequestra, estupra. Se o pai tem uma filha que é bonita, naquela comunidade, essa filha quer crescer, não quer dar nenhum tipo de bola por ele ser traficante, ele vai lá. Como nós temos casos recentes, matou a menina, estuprou e mata. Aí fica um tempinho preso, sai e vai continuar os seus crimes. Veja, aí eu sou fascista porque eu defendo isso? Aí eu sou de extrema direita porque eu defendo isso? Eu não estou falando que ele tem que ser torturado, barbarizado, mas eu estou falando que ele tem que ser preso, se ele quiser ser preso, porque se ele atirar contra o policial, ele tem que ser neutralizado, que significa ser morto, porque o policial tem direito à legítima defesa, ele que vai escolher o caminho que ele vai seguir.
Mas se ele for preso, e estando preso, ele não pode ter nenhum tipo de moleza, porque o crime que ele cometeu foi muito bárbaro. Eu posso contar um caso? Com certeza. Então, quando eu trabalhava na DEAN Oeste, eu vou resumir a história sem citar nomes, evidentemente. O cara estava numa festa com a companheira dele. Eles tinham deixado em casa os filhos. 10, 8, 6, 4 e 2 anos. Era isso. Estava na festa, se desentenderam. Ele pega a mulher, bate muito nela na frente da festa e entra na festa para pegar alguma coisa. Uma senhorinha viu aquela cena e falou, ele vai matar essa mulher quando ele voltar lá de dentro. E do jeito que ele entrou aí, a deixou. A senhora, minha filha, vem para cá, toma água, vamos limpar esse sangue, a senhora está sangrando demais. Entra aqui, a mulher assustada entrou. Ele sai, a mulher está lá lavando o rosto, a senhorinha está lavando o rosto dessa mulher que foi brutalmente espancada. Estou concentrado nisso, nem se lembrava mais que ele ia voltar. Ele sai e não encontra a mulher. Pensou, ela deve ter voltado para casa, fugiu. Ele chega em casa e não encontra a mulher. Pega a criança de 2 anos, tira a criança do quarto. Tranca as demais. A mais velha de 10 anos ouve. Está ouvindo gritos e gritos e gritos. Ele falou que ia dar um banho na criança de 2 anos. Depois pega a criança de 2 anos, abre a porta do quarto, joga a criança de 2 anos lá dentro e sai. A irmã viu que a criança de 2 anos estava muito suada, muito agitada. Falou, vou dar um banho nela. Quando ela tira a fralda da criança, tudo ensanguentado, ela se desespera, corre pro banheiro para dar um banho. Quando ela chega no banheiro, ela sangue para tudo que é lado. Resumindo, pede ajuda, os vizinhos levam a criança para o hospital. O hospital liga para a delegacia, falou, tem um caso aqui que vocês precisam dar uma olhada. Eu vou para o hospital, chego no hospital, a criança tinha acabado de passar por uma cirurgia de reconstrução do ânus e do ímen. Ele barbarizou a criança. Aí você me diz que um indivíduo como esse, ele é uma vítima, ele pode até ser, mas não justifica uma crueldade desse nível. Ele tem que ser preso e tem que ficar um bom tempo preso, porque muito provavelmente tem que ser até estudado. Ele pode ser um psicopata, não tem cura, de repente ele tem que ficar lá a vida inteira. Tem uma psiquiatra, doutora Ana Beatriz, esqueci o nome dela, ela escreveu um livro, Mentes, meu Deus, muito famoso, Mentes alguma coisa, que ela vai falar sobre psicopatas. Não sei se é Mentes Doentias, não é Mentes Doentias não, mas daqui a pouco eu lembro. Ela fala, até um trecho lá que ela fala dos criminosos, ela fala que muitos criminosos podem ser psicopatas. Não tem cura, eles não têm nem que sair da cadeia. Mentes perigosas. Mentes Perigosas. Mentes Perigosas é o nome do livro. Essa avaliação psiquiátrica é feita? Então aí pega o traficante, o cara é psicopata, cara. Ele não vai poder sair nunca mais. Ele vai ter que ficar preso mesmo. Ele é um psicopata. Se ele sair, ele vai continuar matando. Deveria ser feito, né? Quando vai para o sistema prisional, Deveria ser feita essa avaliação, mas muito bem feita, Muito rigorosa. Por psiquiatras, um acompanhamento. Mas não tem. Deveria ser implementado isso. Implementado, a gente está tentando. Aí entra naquela, quando você perguntar nível de alergia, nós vamos fazer isso agora, com esse grupo de estudos para a implementação dessa política de tolerância zero no Estado. Nós vamos ter esse cuidado de fazermos essa classificação. Porque é possível. Sabe? Mas vai demandar profissionais, tudo, mas é extremamente necessário para resguardar a nossa sociedade de pessoas que estão barbarizando. Deputado, é perfeito a sua colocação sobre essa situação, né? Agora, falando um pouco sobre os casos grandes casos que repercutem na mídia, né? Como fazer como evitar, na verdade, né, que os juízes, que os promotores sejam influenciados nas suas decisões por causa dessas pressões, né, da mídia? Eu acho que é prepará-los. Eu não sei se eles estão preparados nesse nível.
Eu acredito que promotores e juízes têm uma formação acadêmica espetacular, Sim. mas eu não sei se eles estão preparados para lidar com esta carga ideológica que nós temos hoje na sociedade. Aí eu, de fato, não sei. Se eles estão preparados para lidar com para lidar com uma mídia cada vez mais, uma mídia que distorce os fatos, que tentam jogar, no caso da segurança pública, a população a todo instante contra os seus policiais, que tem uma visão bastante distorcida da realidade. Eu, de fato, não sei, porque eles estão saindo da academia. Sim. E nós temos também a área de direito bastante tomada. Você tem que falar, tem que dar nome aos bois pelo marxismo, nas suas mais diferentes correntes. Então, eu não sei se eles chegaram na academia, na faculdade, com anticorpos para lidarem com aquilo. Sim. Né? Às vezes, o professor está dizendo que está ensinando uma visão ampla daquele conteúdo, mas que nada. É a visão única sobre aquilo. O aluno chega muito novo. Ele, muito provavelmente, ele não chega preparado para saber identificar isso. E leva essa bagagem depois. Depois ele passa para a promotoria, para o Ministério Público, ele passa para o Judiciário, ele passa para a Defensoria, e ele leva toda essa bagagem acadêmica e ideologizada para dentro da sua área de atuação. E às vezes nem sabe. Sim. Ele está defendendo bandeiras quase no automático e não percebe isso. Exatamente. E às vezes a própria mídia, né? Dr. Charles, Dr. Felipe, a gente estava falando um pouquinho sobre a segurança pública, né? E esses casos. O STJ, desculpe agora Claro. te cortar, o STJ não decidiu que não há racismo contra brancos? Sim. Decisão recente. Alguém em sã consciência pode concordar com isso? Isso é uma decisão técnica? Isso é uma decisão política, ideológica. Desculpa te interromper, mas eu lembrei desse Não, caso. o menor problema. Falando sobre essa questão da mídia, né, Dr. Charles, Dr. Felipe, como que influencia, né, nas tomadas de decisões, inclusive acho que até da polícia também, né? Aquela pressão ali para poder, enfim... De ter uma resposta bem rápida, né? Por exemplo, tem situações onde há um clamor público muito grande, né? Onde as pessoas querem aquela resposta bem rápida. Aí a mídia fica muito em cima, querendo pressionar tanto a polícia, muitas das vezes, ali um delegado que passa por essa pressão de ter que dar uma resposta bem rápida, de ter que correr. Aí muitas das vezes os fatos às vezes não são apurados de forma muito como deveria ser feito, né? Porque a investigação, para ser bem feita, é claro, tem que ter uma celeridade, mas qualidade. Qualidade. Você não pode Ser perder feito qualidade tecnicamente. por causa da celeridade. Até mesmo para não depois comprometer as Ah, provas, as para comprometer o provas. processo lá na Isso, frente, isso aonde tudo contamina, isso né? contamina. Aí vem o advogado, aonde ele vai encontrar realmente as brechas que foram deixadas para trás. E as pessoas ficam com ódio dos O advogados, advogado, mas ele só está dele. fazendo valer a lei. É isso. O advogado ele só faz valer a lei. Ele não é nenhum bicho papão. Só que muitas das vezes as pessoas não conhecem a lei, né? E a lei ali, ela tá sempre para ser cumprida, seja ela pelo delegado, pelo juiz, seja lá por quem for. A lei ela é para ser cumprida por todos. Nós tivemos casos de grande repercussão, e aí a operação da polícia mostrou, aí depois teve infelizmente uma vítima, um jovem. Família, né, às vezes sendo pressionado até mesmo pelos traficantes da área, mostra fotos do jovem com chuteira, jogando bola e tudo mais. Daqui a pouco, uma semana depois, a polícia vai aprofundando as investigações. Tá lá, o mesmo jovem com fuzil, tem vídeo dele falando bala nos polícia, dessa forma. Mas no primeiro momento a imprensa cobriu, deu máxima ênfase ao jovem com chuteira, não sei mais o que. E depois não dá a mesma ênfase quando a polícia descobre que aquele jovem teve um período da vida dele que ele jogava bola, mas ele tinha o futebol de dia, mas à noite ele estava no tráfico de drogas. Então, assim, é a questão da investigação, é a questão da mídia ser honesta, ter mais paciência, não ficar pressionando, ouvir. Qual seria a função da mídia? Narrar os fatos. Quem interpreta? Somos nós. Eles hoje estão interpretando os fatos pra gente. Eu não quero isso. Quando eu vejo, por isso que a mídia tradicional, praticamente eu abandonei.
Você Só parece uma mídia imparcial. imparcial porque não é, eles são parciais. Quando eu quero uma mídia imparcial, eu não vou para a mídia tradicional, eu vou para outros, porque eles me dão os fatos, eles ouvem os dois lados. Aí eu formo o meu juízo com maior tranquilidade, com maior clareza. Mas hoje a mídia não, a mídia me dá a interpretação deles. Eu não quero a interpretação deles. Eu quero que eles me mostrem os fatos tão somente. Perfeito. Muitas das vezes aparece assim no jornal, né? A gente costuma ver, aí tá lá tem vários relatos onde o jovem lá que vem no jornal notícia. Jovem foi morto brutalmente pela polícia. Aí assim, a gente lê aquilo e fala, caramba, a polícia matou um jovem, Ou então, né? a gente polícia fica interrompe o impactado. sonho do fulano de tal. Só que quando vai puxar a ficha daquele jovem, Infelizmente, isso não está no jornal, a ficha do a jovem. folha corrida dele é enorme. É, Exatamente. Isso é É tendencioso. um desserviço. É. É tendencioso. Deputado, estamos caminhando aqui para o final, né? Eu gostaria de deixar a palavra agora com o doutor Felipe. O que achou do nosso podcast? Está aqui abrilhantando também nossa mesa. Estou muito honrada por uma bancada tão especial. Confesso que estou sentindo um pouquinho de falta do meu amigo Júnior Prá, entendeu? Ele poderia estar aqui. 5 pessoas poderiam estar aqui tranquilamente, cabe ele aqui no cantinho. Mas, assim, o que o doutor achou? Como que avalia, inclusive, a questão da segurança pública no total? Porque nós temos aqui um mestre para falar sobre isso, né? Aprendemos muito hoje sobre isso. Um pouco das considerações finais do doutor sobre o episódio. Olha, primeiro eu fico lisonjeado pelo convite, mais uma vez. Fico muito feliz em ter sido convidado e compor essa banca aqui com vocês. E foi gratificante a experiência e estar aqui com vocês, participando também com o nobre deputado, conhecendo também o seu trabalho. Isso é muito importante, porque foi até o início da conversa, né, sobre a expressividade dos votos, mas que não parece que as pessoas conhecem muito o deputado e que a voz dele verdadeiramente ecoa o clamor da população que está vivendo os problemas de segurança. E eu sou mais uma dessas pessoas, porque a gente estava conversando aqui no início, eu fui vítima de um assalto no ano passado, não só uma vez, 2 vezes. Moro numa região bastante difícil hoje em relação à questão da violência urbana e da segurança pública, e não me tranco numa bolha como algumas pessoas e autoridades no Brasil e no Rio de Janeiro hoje fazem. Então, quem vive a realidade do Rio de Janeiro sabe que aqui hoje a situação está muito difícil. Eu tenho muitos amigos policiais, né? E até usam a expressão que a pista está salgada. Né? E realmente Essa é nova para mim. a pista aqui no Rio de Janeiro está muito salgada. A gente tem que ter muito cuidado. E as colocações que o deputado fez, embora para algumas pessoas possam parecer radicais ou radicalizadas, na verdade elas refletem o pensamento comum de quem está vivendo esse cotidiano difícil e extremamente violento. Então, eu quero que os nossos telespectadores e quem esteja aí nos assistindo reflita sobre isso, apoie o discurso do deputado, porque é o discurso do cidadão comum. Entendeu? É isso. E, mais uma vez, agradecer ao nosso amigo Júnior pelo convite e agradecer estar aqui na presença do deputado. Foi um prazer e um privilégio. Obrigada. E vocês também. Muito obrigada, doutor Felipe. Obrigado. Doutor Charles, esse momento de considerações finais sobre o que achou do nosso podcast, como que está se sentindo. Eu me sinto, como eu faço das palavras do meu amigo, assim, me sentindo extremamente, realmente lisonjeado pelo convite do Júnior, que é um amigo, né? Um amigo sensacional. E, assim, o papo aqui realmente foi, assim, um papo muito que está contemporâneo, né? Realmente, assim, o que estamos vivendo, né? O que nós estamos passando hoje. Então, assim, não tem nada mais atual hoje do que a segurança pública, né? Não tem nada mais que... A gente acorda de manhã e se sai para o trabalho, se você levanta e vai para o trabalho, você pensa, será que hoje eu volto? Exatamente. Você sai de casa e fala assim, é uma roleta russa, como ele bem colocou. Você sai de casa e fala assim, será que hoje eu volto para casa?
Esse é um ponto, né? Então, assim, segurança pública eu acho que hoje é um assunto mais importante que deve ser tratado com muita seriedade, assim como o deputado trata. Ele realmente é um homem focado, tá ali, trata com afinco, né? Esse tema. Então, assim, nos abrilhantou com a sua presença aqui, trazendo bastante conhecimento sobre o assunto, porque além de deputado, né, como um ser humano qualquer, uma pessoa como nós, nosso representante, né, tá ali falando por nós, né? Então, assim, é um cara que realmente trouxe essa importância, né, pra gente de segurança pública, que a gente tem que colocar isso em pauta cada vez mais e mais, e não deixar esse assunto como se fosse algo, já é natural, o Rio de Janeiro já está largado. Não é bem assim, a gente tem que realmente levar isso com bastante seriedade, como o deputado tem levado. Fico muito feliz, muito lisonjeado, muito honrado de fazer parte da bancada aqui com a doutora Natália, o doutor Felipe e com o deputado Márcio. Fico muito feliz mesmo. Obrigada, doutor Charles. Primeiro falando também aqui, primeiro não, né? Uma das últimas coisas que eu estou falando, que eu falei bastante hoje, é sobre a segurança pública ser um tema maravilhoso do nosso cafezinho jurídico, que tem tudo a ver. O deputado está aqui o nosso representante que cria muitas leis, então assim, tudo a ver com o nosso cafezinho jurídico. Eu espero que venham mais convidados nessa pegada também. Doutor Márcio, não tem como agradecê-lo, né, por ter tirado um tempo do seu dia para vir aqui falar conosco, falar com a população, com os cidadãos, não só com a galera da área de direito, mas toda a população. Minha mãe em casa vai assistir e vai falar, nossa, que bacana descobrir isso, minhas irmãs, meus amigos. Isso é para toda a família assistir. Sai muito do mundo jurídico também e vai para a população, que é o que eu acho que quando o Júnior pensou no cafezinho jurídico, é isso que ele queria, né? Levar informação para toda a população, né? Não somente para o nicho fechado de OAB, advogados, né? Para toda a população. Então, assim, agradecer ao senhor e deixar que o senhor dê as considerações finais. Hora de mandar beijo para todo mundo, para a família, para seus filhos. E também, eu vou deixar uma última, não é nem uma pergunta, né? Assim, o que o senhor pode falar para a gente que espera da segurança pública nos próximos anos? Então, eu sou cliente da minha própria função. Sou o maior degustador da minha área de atuação. Então, o meu envolvimento, ele é pessoal mesmo, é para valer. Como morador de Padre Miguel há mais de 40 anos, eu conheço um pouco da nossa realidade, Bangu, da Zona Oeste como um todo, de outros bairros, porque tive a oportunidade de entrar como policial em áreas bastante conflagradas, onde a carência é imensa. Eu conheço essa realidade. Essa realidade sempre está presente, né? Então é um ponto. Um outro ponto bacana que eu gostaria de trazer aqui, antes de responder a tua pergunta, sempre muito pertinente, doutora Natália. O doutor Fabrício, ele é o titular da CORE, Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais da Polícia Civil. Seria mais ou menos o BOP da Polícia Civil. Ele faz encontros na CORE e mostra a realidade dessas áreas conflagradas e a realidade dos policiais civis, com vídeos que não estão nas redes, mas que ele tem, e mostra, leva juízes, promotores, defensores, alunos de direito, advogados. Então eu recomendo demais vocês procurem isso. De repente, por cada, como é que chamaria aqui? Seccional. A seccional de Campo Grande, né? A Subseção, ainda podendo subseção. Então, a subseção pode marcar essa ida até a CORE. O BOP também faz isso, para que vocês vejam os armamentos que eles apreendem, os blindados, quantas perfurações, as aeronaves como saem de uma operação policial. É um momento de confronto com a realidade e com algumas particularidades que vocês no dia a dia não veem. Então, eu acho muito interessante. Meu nome já está na lista. Já está na lista para ir. É um Tem uma ponto de lista. reflexão. Ponto de reflexão. Então, vocês passam lá, sei lá, 1, 2 horas lá, mas é um choque de realidade. É um choque de realidade. Então, é algo muito importante, é uma iniciativa sensacional do BOP, da CORE. Nós temos os conselhos comunitários de segurança também em cada bairro. É um momento importante de participação da população, da sociedade. Ali estão
fazem parte o delegado titular da delegacia da área, comandante do batalhão da área. Então, as pessoas podem trocar informações. É um momento também importante. Uma vez por mês, essas reuniões acontecem. Às vezes a pessoa está lá de manhã, não está tendo nada para fazer, porque trabalha à tarde, porque faz o seu próprio horário, vai lá na reunião do Conselho Comunitário. Eu acho muito, muito bacana. Né? E como eu não tenho mais a sua jovialidade, qual foi a pergunta que a senhora me fez mesmo? O que o senhor espera da segurança pública para os próximos anos? Então, né? eu espero que haja um enfrentamento. Só há um caminho nesse momento. Perdoem-me a sinceridade. É claro, nós precisamos cuidar da educação, saúde. Nós precisamos ter projetos sociais consistentes, que tenham início, meio, planejamento, continuidade, investimento. Tudo isso, não nego nada disso. Mas hoje, chegamos num estágio no Rio de Janeiro em que não há possibilidade de melhora sem que haja o enfrentamento verdadeiro aos criminosos. Isso nunca foi feito. Entendi. Então, antes que alguém diga, mas nós estamos há 30 anos tentando a mesma coisa, essa guerra às drogas não deu certo. Não deu certo porque nunca foi para valer. Os policiais precisam de retaguarda jurídica. Aqui a realidade é diferente de diversos outros países. Já me disseram que existem estados americanos, quando o policial vai numa operação, se infelizmente um inocente for baleado, ainda que o tiro tenha saído da arma do policial, quem responde é o criminoso, porque ele deu causa àquilo. Se ele não estivesse cometendo crime, a polícia não teria que fazer aquela operação e, consequentemente, aquela pessoa não teria sido baleada. Então, se foi um tiro de fato que o policial não quis, quem vai responder é o criminoso. Quando ele for preso, aquela vítima, aquele tipo de crime vai cair na conta do criminoso. É uma mudança de mentalidade também, né? Total. Não é só legislação, é mentalidade. Mentalidade. Então, nós precisamos dessa retaguarda jurídica e desse enfrentamento, dessas leis mais duras, porque nós estamos muito próximos de um ponto de não retorno. E se atingirmos esse ponto de não retorno, nós teremos que fazer apenas operações de manutenção do que já está. Eu não vou resolver mais. Eu vou apenas manter para que não avance ainda, mas é manter. Imagina manter uma coisa que já está muito ruim. Imagina. É complicado. Todo Vai mundo ter- espera para uma melhora. Exato. Vai ter uma hora que Portugal não vai comportar todos os brasileiros. Vai ter uma hora que a Flórida não vai comportar, mas não vão comportar Ninguém vai todos os aceitar mais brasileiros. a gente. Vamos melhorar isso aqui. Ninguém vai mais aceitar. Não, vamos barrar a gente. Vamos falar, olha, voltem e deem conta do problema de vocês. Sim. Para não chegar nessa fase, é que eu estou aqui hoje, é que eu estou rodando o Rio de Janeiro, é que eu vou rodar diversos outros municípios, pedindo que as pessoas me ajudem nessa implementação da política de tolerância zero para ontem. Pressionem o Congresso, pressionem os governantes desse Estado, que vai ter que ter um pacto do governo do Estado, da Alerj, da OAB, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria. Ou fazemos esse pacto agora para mudarmos o jogo, ou daqui a 5 anos, eu acho que nós não poderemos nos reunir com essa tranquilidade nesse ambiente como hoje. Então, muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado por tudo que eu ouvi aqui hoje. Né? Foi um momento de encontro, de podcast, de reunião, também momentos mais descontraídos, onde eu aprendi muito, onde eu vou levar isso comigo. E eu agradeço demais a Deus e agradeço demais a todos vocês por essa oportunidade. Obrigado mesmo. Obrigada, deputada. A honra é toda nossa. Nós que estamos aqui felizes e radiantes pela sua presença, por poder levar a sua voz para a população. E nós queremos também agradecer, né? O Cafezinho Jurídico agradece aos nossos parceiros, em especial a Unirj. Inclusive, tem um episódio na Unirj, que é uma faculdade aqui de Campo Grande. Fizemos com plateia. Aconselho todo deputado a assistir, que foi muito bacana, entendeu? E os alunos, enfim, de primeiro período, terceiro, sétimo, foi uma interação muito legal, um
episódio com público, né? Foi muito bacana, com plateia. E agradecer também a todos os telespectadores. Espero que vocês tenham gostado muito do episódio. Curtam, comentem, ativem o sininho para receber notificação de novos vídeos. Todo sábado, às 7 horas, vai ao ar nosso cafezinho jurídico. Domingo temos o Pra Deus com o Júnior Prá, sempre após o culto, sempre após 9 horas, né? Que com uma personalidade religiosa. Vocês vão gostar também. Nós temos uma enorme representatividade no nosso programa. Então, assim, o nosso site, grupopra.com, a Ouro TV, o Orocast. Então, assim, acessem, curtam, compartilhem. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo cafezinho jurídico.